Olá, está começando a revista BH News de hoje. Que delícia! O programa tá maravilhoso, ao vivo, hein? Tô aqui ao vivo com vocês. E como eu tô ao vivo, que tal a gente fazer sorteio? Ai, que luxo! Aí é um sorteio super lindo. Já vou falando de uma vez para vocês. Paixão com Natália Timber. Olha que luxo! No Palácio das Artes. Pode ligar pra gente. 3264-1880 e nós vamos fazer o sorteio hoje de 5 pares para vocês, hein? Muito bom. O espetáculo está no Sesc Palladium. Que dia? Esse final de semana agora, né? Esse final de semana. Então, esse aqui é para domingo, dia 19. Liga pra gente, 3264-1880, que já começa o programa assim. Daqui a pouco eu faço mais chamadas para lembrar vocês o telefone. E hoje, o que teremos no programa? Você conhece o processo Meta Coaching de coaching executivo? Pois esse é um dos assuntos do programa de hoje. O xamanismo pode envolver cura, transe e estados alterados de consciência. Ui, complexo, né? Então, daqui a pouco nós vamos entender tudinho sobre xamanismo e o que é xamanismo urbano. Espera aí. Além de muito especial, como todos os outros, lógico, um dos nossos convidados de hoje é também um convidado de peso e eu sou muito fã dele. Esse programa sempre tem assim, eu sempre recebo mensagens de homens falando: poxa, Angélica, você tem que trazer assunto de macho. Então pronto, hoje eu trouxe um assunto de macho para vocês, daqui a pouquinho. E terça-feira, você já sabe, tem coluna Construindo Saúde com a nossa querida doutora Meira Souza. Então, não saia daí, eu só deixo você sair um segundinho para ligar para a gente, 3264-1880, para concorrer ao espetáculo Paixão com Natália Timber. Agora, se você não vai ligar, fica aí, porque nós estamos ao vivo pelo canal 9 da NET, 29 UHF, e também pela internet, bhnews.tv.br. Confess, you feel the way I do, confess, and say you love me too, so please don't make me guess, confess, baby, confess. Então vamos começar esse programa de hoje, Revista BH News começando, e para quem está assistindo ao vivo à tarde, agora são 15 quanto? 15 não, 17. 17 quanto aí, por 17h23, 17h25, ainda está tendo aqui uma divergência no horário. Mas, se você está assistindo o programa ao vivo, liga para a gente, 3264-1880, para concorrer a pares de ingresso para a Paixão com Natália Timber. Combinado? Se você está assistindo a reprise da manhã ou a reprise da noite, pode entrar em contato com a gente amanhã, porque amanhã também vou fazer um sorteio especial, mas ao vivo também. Combinado? Liga pra gente, participa pelo Facebook, que amanhã você entra no sorteio. Fazer com que o gestor de uma empresa compreenda melhor suas dificuldades ou deficiências e aproveite suas competências e pontos fortes de maneira efetiva faz parte dos objetivos do processo Meta Coaching de coaching executivo. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o criador do método e coach Moacir Castellani. Tudo bem, Moacir? Tudo bem, Angélica. Menina, mas assim, esse coaching, né? Esse Meta Coaching, ele vale para grandes empresários, mas para pequenos empresários também. Sim, porque a lógica é ajudar o gestor a ele atuar de uma forma efetiva. Porque, afinal de contas, o que geralmente faz um gestor? Ele precisa monitorar resultados, ele precisa liderar, que é inspirar, e desenvolver competências da sua equipe. Sim, e aí pode ser tanto empresário quanto gerentes, por exemplo, também. Gerentes também entram nessa história. Exatamente. Existe um modelo que chama Pipeline de Liderança, que ele identifica muito bem quais são os níveis de gestão. Sim. Em empresas muito grandes, níveis mais elevados, os gestores eles têm que ter um foco maior no negócio. Enquanto que níveis intermediários, né, quando a gente fala de gerentes, superintendentes, de fato eles têm um foco também em gestão de pessoas, em gerir equipe, gerir time. Ele fazer de fato, né, como que aquela área ela possa trabalhar na máxima efetividade. Né? E um processo... Onde é a qualidade do serviço. Exatamente. Buscando a qualidade do serviço. Mas o Meta Coaching serve para todas essas áreas todas? Tanto de qualidade do serviço quanto para liderança e negócios?
Sim, porque lá nós somos, em coaching executivo, nós somos em 5. A gente atua aqui em BH, em São Paulo e também estamos atuando agora em Denver, nos Estados Unidos. Então, a gente tem essa flexibilidade para atender desde grandes empresas, que geralmente são empresas mais sediadas em São Paulo, por exemplo, e aqui em Minas, pequenas e médias empresas, né, onde que existem características peculiares também em relação à cultura aqui do nosso estado. Sim. É. Então vamos falar de pequenas e médias empresas ou Sim. vamos falar de grandes empresas? Eu acho que é uma boa pequenas e médias. Então vamos lá para pequenas e médias empresas, que eu acho que a gente vai ter um público bem abrangente, né, nessa área. Como é que a gente consegue chegar num ponto... porque muita gente acha que administrar, gerir, né? Uhum. É fácil ou a gente já nasce com isso. São poucas as pessoas que nascem com esse dom, né? É verdade. Tem pessoas que têm um talento, mas esse talento ele precisa ser praticado e para haver essa prática precisa de conhecimento. A pessoa precisa ter ferramentas para ela conseguir desempenhar bem o seu papel. Ou para potencializar aquilo que já é. Se já é um dom, tem que potencializar também, né? Sim. Mas quais são os passos? Como é que a gente começa esse processo dentro da empresa? Como é que esse empresário, esse gestor, começa esse trabalho dentro da empresa? Então, primeiro ele precisa, né, ele tem uma clareza muito forte de como que é o seu estilo pessoal de atuação. Porque as pessoas são diferentes, os gestores são diferentes. Tem pessoas que têm um viés um pouco mais criativo, outras pessoas já têm um foco mais na estruturação. Tem pessoas que têm uma facilidade de relacionamento interpessoal mais forte, outras pessoas, né, já têm um olhar para o resultado, para a entrega também, né, muito mais consistente. Então a pessoa ela precisa se conhecer e ela precisa também entender quais são os fatores que vão fazer a diferença na gestão, né, da sua equipe, do seu time. Por quê? Hoje em dia não fazemos nada sozinhos. As empresas, para gerar resultados, inclusive para perpetuar, se perpetuar no mercado, né, elas precisam de contar com equipes, com uma performance mais efetiva. E para isso, o que a gente acredita? A gente acredita que o gestor que consegue ter uma equipe de pessoas comprometidas, né? O que às vezes é muito difícil. Então existem desafios, porque às vezes você tem uma equipe onde que as pessoas estão envolvidas nas suas atividades, mas não estão comprometidas. A gente costuma até brincar a diferença do envolvido e do comprometido, né? Tem a metáfora do café da manhã americano, né? Que você tem ovos e bacon. Diz que no café da manhã americano a galinha está envolvida, mas é o porco que está comprometido. Né? A galinha pôs dos ovos e continua vivinha, mas o porco deu a vida. É verdade. Então, isso mesmo. Hoje em dia, o gestor ele precisa aprender também, né, em que momentos em que ele precisa ser um pouco mais diretivo, né, onde que ele, de fato, ele dá às vezes até uma ordem, né, que são momentos específicos, como momentos de urgência, de emergência. É aquela história, se começar a pegar fogo aqui, vai chegar alguém, vai nos mandar ir para algum lugar. A gente não vai chegar e ficar discutindo o que a gente vai fazer. Só que hoje em dia, o gestor, hoje ele precisa de fato aprender a implantar um estilo de gestão mais participativa, onde que o gestor ele consiga, através, né, de uma comunicação mais eficaz, de um estilo mais eficaz, incluir as pessoas da equipe, inclusive em relação às soluções, atividades ou tarefas que devem ser desenvolvidas. Ou seja, as pessoas precisam também participar da construção, muitas vezes, de um projeto, de uma forma de atingir um resultado. Por quê? A pessoa que ela se compromete é a pessoa que ela conversa, que ela participa. Se ela não participa, se ela não interage, ela não se compromete. Então a figura, né, aquela figura antiga do chefe, já passou. Hoje não funciona mais. As pessoas já não têm mais receptividade apenas para receber ordens. As pessoas querem participar, elas querem desafios. E muitas vezes, quando elas estão envolvidas nos desafios, elas se comprometem mais porque aquilo faz sentido para elas. Pois é, mas muitas vezes as pessoas que estão só envolvidas, e às vezes nem tão envolvidas, podem contaminar aquelas que estão
como é que é assim, seu envolvido, o outro é Comprometidos. comprometido. Sim. Pode afetar isso e desmotivar essas pessoas que estão comprometidas. Isso. E isso atrapalha o gestor. Perfeito. Aí isso é responsabilidade do gestor. O gestor, ele precisa atuar, né, num patamar de fato de gestão, onde que ele, né, consiga, inclusive, identificar possíveis indicadores que possam ajudá-lo, inclusive, a saber o que ele precisa fazer, né, e tratar essas pessoas. Por quê? O que acontece hoje que é muito comum? Muitas vezes a pessoa ela é uma ótima profissional, né? Nossa, a pessoa gera resultado. Só que de repente ela ainda não tem uma equipe. Ela pode ser um engenheiro, né, ou pode ser um vendedor. Aí um dia alguém da empresa olha para ela e fala assim: puxa vida, mas você trabalha tão bem, vamos te promover, agora você é gerente. Aí ela passa então a ter uma equipe subordinada. Mas o que acontece? Por mais que ela coloque o bonezinho de gerente, o modelo mental dela muitas vezes ainda está conectado, né, ao nível anterior, que é o nível onde que ela gerencia apenas a si mesma. Para gerenciar pessoas, né, a forma de trabalho é completamente diferente. Só que tem muito gestor que ele senta na cadeira do gerente, mas às vezes ele continua ainda focado na operação. Às vezes, quando dá alguma coisa errada com a equipe, ele se adianta e vai lá e resolve o problema, ao invés de ajudar a equipe a identificar o que faltou, ajudar a equipe a identificar quais são os recursos que a equipe precisa utilizar de forma mais efetiva, porque esse é o papel do gestor. O gestor... Então ele não tem que entrar e fazer e consertar o erro. Não. Ele tem que ajudar a equipe a encontrar um caminho. Exceto em pequenas empresas, né? Micro e pequenas empresas, onde que às vezes esse gestor ele acaba colocando um pouco a mão na massa, mas na medida em que uma empresa ela tem mais porte ou a empresa cresce, ele precisa de fato abandonar a operação e assumir o papel de gestão. Se ele tem uma equipe, ele está ali para gerenciar pessoas. É um maestro, ele não pode tocar um instrumento. Porque senão aquela história, né? Aquela história do ótimo vendedor que foi promovido e virou um péssimo gerente. Porque ele estava acostumado a vender. Agora, ser gerente de vendas, né? Se, por exemplo, tem uma equipe de 12 vendedores, eu preciso gerenciar essa equipe. É diferente, né, do que vender o produto. Sim, mas existem empresas em que nem existe muito claro quem são esses gestores, né? Quem são esses líderes, e às vezes ficam áreas meio perdidas, ninguém sabe quem manda, quem não manda, ou tem um monte de cacique, tem pouco índio, ou às vezes você não sabe nem quem é direito o cacique. A equipe precisa desse, desse orientador? É muito importante isso que você falou, porque geralmente o tom da cultura da empresa, quem dá é a alta cúpula, ou seja, né, os sócios, diretores, eles que dão um tom de como que aquela empresa vai funcionar. E muitas vezes a responsabilidade, quem está acima, procurar investir em recursos, em bons profissionais ou até mesmo em consultorias, né, ou outro tipo de apoio que possa trazer uma bagagem de conhecimento de ferramentas para ajudar então esses gestores a cumprirem bem o seu papel. Por quê? Né, no fundo, o que corre no sangue de uma empresa, né, o que uma empresa precisa gerar é resultado, né, é gerar caixa, gerar EBITDA, que eles chamam. Para gerar EBITDA, para gerar caixa, para gerar resultado, você precisa ter um trabalho efetivo, ou seja, né, aumentar os resultados e diminuir os custos. Quando a gente tem áreas que estão muito desordenadas, onde que, de fato, né, o trabalho ele não flui de uma forma otimizada, o que vai acontecer? Ou a gente, né, vai obter menos receita ou vai ter mais custo. Então, na verdade, né, o empresário ele precisa estar atento e, de fato, né, conseguir investir em ferramentas que sejam efetivas. E muitas vezes essas ferramentas elas são externas, ou seja, tem alguns empresários que precisam aprender que soluções caseiras não funcionam. Porque muitas vezes as soluções caseiras vão ser implantadas por pessoas da própria empresa, que às vezes não vão ter aquela posição neutra de trazer algumas questões que às vezes incomodam, né? Que algumas questões que precisam ser tratadas, mas às vezes traz algum tipo de desconforto. E o empresário mineiro tem essa peculiaridade, né?
ele é mais cauteloso, ele é muito cuidadoso e às vezes ele perde um pouco o timing. E hoje em dia, né, como diz o professor Sigmar, lá da Fundação Dom Cabral, hoje em dia a gente trabalha em fluxos. A modernidade, ela traz uma necessidade do empresário, do gestor, dele entender, né, como é que funcionam os fluxos, porque o tempo todo, né, as coisas mudam de uma forma muito rápida. Então, hoje em dia, é muito importante poder contar com uma interlocução, um interlocutor. Pois é, e aí entra o trabalho de meta-coaching, né? Sim. Aí entra esse trabalho direcionado. Como é que ele é feito? Ele demora meses? Ele demora um ano inteiro? Ele é um processo gradativo? Como funciona esse trabalho? Bom, ele é um processo personalizado, é um processo customizado. Sim. Tá? Mas, em média, é um trabalho com um gestor que dura aí, em média, 2 meses e meio, 3 meses. É muito pouco tempo para a vida de uma empresa, é pouco tempo e funciona, né? Quer dizer, você não fica lá um tempão esperando o resultado. Em 2, 3 meses você já começa a ter porque a gente costuma trabalhar muito com uma coisa que chama mudança tipo 2. 2 tipos de mudança, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é a mudança que eu faço na realidade, mas a tipo 2 é que acontece na percepção. Né? Por exemplo, você tem filhos? 3. Você tem uma filha? Tenho. Né? Qual que é a idade da sua filha? 9. 9. Tá. Talvez ela nasceu, você olhou para ela, é uma menina, né? Você olha para ela hoje, é uma menina. Mas em algum momento, sei lá, vamos supor, com 12, 13 anos, um dia, você vai chegar, vai olhar para ela e falar assim, puxa, não é uma menina mais não, já é uma moça. Não quer dizer que ela vai se transformar em moça naquele segundo. Mas a partir daquele segundo, a forma de você se relacionar com ela vai ser completamente diferente. Então a gente trabalha muito na mudança tipo 2, ou seja, é onde a gente possa trazer recursos para que alguma coisa faça sentido ali para aquele gestor, que ele fala assim, puxa, eu não pensei nisso, puxa, isso faz sentido. Marcia, gostei demais disso tudo, sabia? Gostei mesmo. E eu acho isso muito, 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 muito importante. Eu sei disso porque eu sou empresária e passo por essas dificuldades também. E vejo todas essas dificuldades. Fantástico. Legal. Aqui, contato para as pessoas que se interessam, que querem saber mais. Qual contato a gente pode deixar? Tem o nosso site, que é o www.metacoaching.com.br, e o nosso telefone aqui em BH é o 3296-8196. Muito bem, tá aí. Gostei demais. Queria agradecer a sua presença. Ficaria mais um tempão conversando com você aqui. Obrigado a você, Angélica. Bacana mesmo, gostei. E mande um beijo para a Karina Chamoni, super coach de pais e filhos, que já veio aqui, tá precisando voltar, hein? Ela tá precisando voltar, porque é um assunto que, chama muito atenção. Bacana, Angélica. Manda um beijo para ela, para mim. Mando sim. Muito obrigada, obrigado. Viu? E nós vamos para o intervalo. Já já estou de volta. Baby, confess,